uma veia empreendedora. Tu sempre tem que estar te provando mais, por mais que digam que não. Por quê? Porque ela tá naquela condição de cuidar. Você poder mostrar que pode ser diferente, só que tem uma questão que é difícil muitas vezes. Pode começar. Pode. Pode, já Não, pode. pode parecer que estamos invisíveis. Pode parecer que estamos no ar. Pode parecer que o nosso trabalho é invisível. Pois então. Redação também. O que vocês acharam? Eu vim pensando nisso, que eu tenho 2 desconfortos em relação a isso. Eu acho que primeiro a gente tinha que contextualizar, né? Mas assim, eu tenho 2 desconfortos, mas depois eu falo, e aí, Cintia, como é que foi pra ti? Certo. Vou dizer que o Tu tema... te atualizou, tu chegou a ver o bafafá da rede social. Sabes qual foi o tema? Sim, porque o grupo aqui, né, compartilhou, mas o meu filho fez Enem esse ano, então, e chegou em casa falando do tema. E daí, essa semana, escutando, né, jovens falando como tinha sido a prova, e eu achei bem interessante. Eu confesso que não era um tema assim, que eu tinha debruçado interesse, nem feito pesquisa nenhuma, nem lembro de ter, assim, sabe, olhado profundamente para esse tema. Mas quando o Otávio chegou em casa falando do tema, eu disse, e o que pareceu para ti? Eu disse, eu não tinha uma ideia totalmente formada. Mas, durante o período de estudo, cursinho, né, foi abordado que esse poderia, né, ser um dos assuntos, olhando para essa questão mais feminina. Mas essa semana, ouvindo alguns jovens falar, e eles relacionaram, uma das meninas que falou, relacionou com um programa de televisão, as Empreguetes, que apareceu, foi uma novela, né? Uhum. E com uma outra série que a Netflix estava passando, eu não vou saber pronunciar, que também abordava, né, trazia essa temática, assim, então, da invisibilidade da mulher dentro dos espaços onde ela estava inserida. E daí, então, com a proposta da gente falar sobre isso, fui dar uma olhada, mas confesso que, como eu disse para vocês, não é algo que eu me sinta, assim, com propriedade suficiente para talvez trazer algo mais, assim, né, teórico, metodológico sobre o tema. Não tenho, assim, essa condição. Mas da opinião tá de boa. Não, da opinião tá de boa. Também Não, tem... eu Pode. Por isso que eu sempre pode. Porque a gente pode mais aqui, então, nesse contexto, eu acho que a gente, né, se sente muito à vontade de poder trazer, eu acho que daí é muito mais trazendo a experiência do que a gente vive, do que já viveu, né, do que realmente, talvez, o que seja para um ou para outro, né? O que não pode é não falar sobre este tema. Claro. O que me chamou mais atenção é o quanto isso gerou debates, o quanto a temática foi debatida. Não sei se a minha memória falha ou não, mas eu não me lembro assim, de tanta repercussão a partir de um tema. Claro que o tema sempre é uma expectativa, sempre é comentado, mas foi muito, eu vi muitos programas. Nós conversamos com a Cláudia Hexigel, né? E ela comentava de quando ela participou da formulação de questões do Enem, enfim, que ela sabia a temática antes e tinha que manter, né? O sigilo absoluto. E o quanto aquilo é impactante, porque vale muito ponto na prova, e você saber o tema antes. Imagina saber esse tema antes, né? Poder se preparar. Então é um... Mas eu não sei, vocês acham interessante que a gente leia a pergunta? Sim, acho que sim. Claro. Porque eu acho que pode ter muita gente super atualizado e entendendo do assunto, como pode ter gente que está completamente alheio, né? E mesmo não tenha se dado o trabalho de procurar, então eu vou ler rapidamente, até porque o enunciado não é tão longo assim, né? O trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia. Ponto. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que,
além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidados remunerados. Fortíssimo texto, né? Ele é fortíssimo texto. Eu me lembro de uma vez que foi feita uma provocação, que, claro que ela não se concluiu, mas que se todas as mulheres do mundo, num dia, parassem De cuidar. de cuidar. Qual é o colapso que isso geraria no planeta se isso acontecesse? Quantas crianças, quantos idosos, quantas pessoas, quantas coisas, quantos negócios, né? A gente consegue imaginar assim, uma infinidade de coisas que simplesmente iriam num dia ser parar ou crianças morrerem, idosos morrerem, né? Imagine todo o trabalho voluntário, mal pago e mal remunerado, parasse de acontecer por um dia, né? E mesmo o remunerado. Eu estava pensando num hospital, por exemplo. Boa parte dos enfermeiros, dos profissionais que trabalham neste cuidado ali, dos técnicos em enfermagem, são mulheres. E sabe o que eu acho ainda mais violento, Lu? As mulheres que cuidam em casa de idosos durante 10, 15 anos, 20 anos. E também não é reconhecido como trabalho. Tu é filha, tu é nora, tu é, né, algum parente. E aí, naturalmente, todo mundo acha que é o dever daquela mulher fazer esse cuidado. E ela anula 20 anos, às vezes, de sua vida. E isso não é raro. Isso quando não é mais, porque daqui a pouco cuidou primeiro da mãe, depois cuida da Isso. sogra, depois cuida não sei de quem mais. E vai se quando somando. E quando não é assim, já que eu tô em casa cuidando da Bisa que tá acamada, eu já posso cuidar do netinho. Então, igual eu tô em casa, eu já faço almoço para todo mundo que trabalha e eles vêm almoçar. Então, vocês conseguem imaginar se fosse contratar uma pessoa? Olha o imaginário disso, né? Já que eu não estou trabalhando, eu vou contribuir como eu posso. Sendo que o trabalho, talvez o mais difícil seja esse. E é um trabalho que não tem um reconhecimento, né? Porque no outro dia a sujeira está lá, a louça está lá, a comida tem que ser. Quando tu trabalha num É um outro círculo. ambiente, É uma roda que gira. Interminável. É uma roda. Agora tu imagina se não tem alguém lavando o uniforme dessa criança para ela ir na escola no outro dia. Não tem uma pessoa em casa fazendo almoço ou preparando a janta, Lanche. ou indo no mercado, Limpando gente, tênis. limpando, né? Fazendo a mochila do lanche. E aí a gente poderia, o que mais? Quantas mulheres trabalham no interior, aqui é uma das nossas realidades, né? Que além de trabalharem para a economia bruta da família, ainda muitas vezes depois voltam para dentro de casa e aí é o almoço, é fazer um pão, é fazer uma cuca, uma bolacha, é limpar a casa, Cuidar da horta. Plantar, colher. Ou produzir ovos para de repente ter uma renda extra, né? Ou fazer mais um produto colonial, assim, que daí ela aproveita e vende, faz um dinheirinho para ela, que não é administrado pelo marido, né? Eu fico pensando, porque na realidade, como a Cintia falou, né? A gente fala muito da experiência que a gente tem. E imaginar que tu vai fazer todo esse serviço da casa, tá? Eu não estou trabalhando fora, vou imaginar, tá? Eu faço todo o trabalho da casa. O cuidado das crianças. Aí posso daqui a pouco cuidar de algum idoso. Mas que seja só as crianças e a casa, que já dá bastante serviço, né? Já dá bastante Meu coisa. Deus. Uhum. Então, eu não saio. E quando eu quero... eu quero cortar meu cabelo. Pô, precisa, né? Quero comprar um absorvente. Aí eu tenho que pedir, por favor, marido, me dá um dinheiro pra eu... Capaz de ouvir ainda uma reclamação, né? Porque eu tô pedindo dinheiro, né? Porque dinheiro não nasce em árvore. Porque isso é supérfluo, né? E outra questão, com relação ao que vocês falaram dos 20 anos dedicados a cuidar, que não é remunerado, que é invisível mesmo, e aí não é só economicamente invisível, né? Parece uma obrigação. Quando você pode se livrar daquilo, o outro não está fazendo mais do que obrigação, né? Que isso também acarreta dessa pessoa não poder daqui a pouco se aposentar,
não ter tido tempo de contribuição para se aposentar. E aí Isso tira uma autonomia. E isso tira a autonomia. E quando tu tira a autonomia de alguém que tem que trabalhar ininterruptamente, sem visibilidade, sem retorno financeiro e sem autonomia, isso aí não é trabalho análogo à escravidão? Não são os itens que a gente coloca como sendo. Então, e aí tu vai falar em qual é o percentual que a gente falou? 3/4? 3/4 do não remunerado, 2/3 do remunerado. E por isso que dá tanto barulho, né, gente? Porque Claro. imagina se as mulheres todas se derem conta disso. Faz um tempo já que eu tenho uma autora, eu até queria ter trazido um pouco mais de material sobre ela, que é a Silvia Federici. E ela fala de todos os trabalhos não pagos, inclusive o sexual, e a gestação de um filho, e amamentar um filho, e cuidar de um filho, né? Assim, porque a gente também romantiza, mesmo que eu esteja num casamento, tenha tido um filho, quer dizer, a gestação, ela implica num esforço. E a gestação, a Preta Gil, a Bela Gil também que comenta isso. E a gestação, o que é a gestação se não produzir gente para o mercado de trabalho? Vocês imaginem que as mulheres fizessem greve de gestação. Mulheres no mundo inteiro durante 2 anos não engravidassem. Qual é a lacuna de gente que isso daria? Ou talvez, tá, eu tô falando um número empírico, talvez tenha que ter um número maior, né? Mas imagina. Mas o raciocínio Acompanha esse raciocínio. Imagina se as mulheres começassem a cobrar para ter filhos. É interessante o raciocínio. Agora vamos pensar, quem está nos ouvindo, e não necessariamente aqui a gente assume uma bandeira só de apontar o problema, a crítica, porque se eu sou um homem escutando esse debate, eu vou dizer, tá, mas eu não posso engravidar. Como é que eu vou engravidar, né? Bom, não precisa. E agora, assim, ó, o que a gente pode pensar de soluções nesse sentido? Porque eu penso que a gente também, dentro desse debate, a gente tem que trazer o cenário e precisa, porque justamente pela invisibilidade. Não é visto. Não se fala sobre isso. Né? Se for olhar em números, né? É muito favorável ao mercado, ao capitalismo, ao machismo, tudo que está vigente é muito a barulheira, bom, A né? mulher leva um acréscimo de 11 horas semanais no trabalho doméstico e nos cuidados não remunerados. Isso é uma média. Com certeza tem gente que é muito mais que isso. Não, isso considerando que ela já está trabalhando fora e muito provavelmente É ainda isso, mais as isso. atividades que ela E não... assim, no Brasil, as mulheres gastam em média 61 horas por semana nesses trabalhos considerados invisíveis e desvalorizados. Então, 61 horas? Quantos dias são isso? É mais do que a jornada. Tu diz isso no mês? Na semana. 61 horas Porque por se a gente semana. fala de uma jornada de trabalho, 44 horas semanais, que é o que está previsto em CLT, a gente está fazendo uma jornada, né, que extrapola. Eu fico assim ouvindo vocês falar, como eu disse, né, não é um tema que para mim eu tenho assim, me sinta talvez segura para abordar, mas tem uma coisa que talvez para mim, daí como chega para mim, é quando vem nessa questão da maternidade. Eu também não romantizo a maternidade. Eu acho que tem muita coisa que não se fala em relação à maternidade que deveria ser dita, que deveria ser até para se fazer escolha se quer ou não, né? E daí, acho que quando a Luciana aborda ali, eu estava esperando talvez um gancho para mim poder entender onde é que eu entro e daí trazer né, um pouquinho do que eu penso, assim. Eu acho que é muito mais a gente olhar para tentar apontar soluções, realmente é isso. Porque sim, eu acho que poderia. Aí eu pensei quando eu vi o vídeo ali da Gal, como é que é o primeiro nome dela? Tu falaste? Não, é Beth Gal, é isso? Não, Bela Gil, olha, eu já tô trocando o nome da pessoa. Não, Bela Gil. Isso, Gal, tá valendo. E eu vi essa fala dela, assim, me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, bom, poderíamos ser radicais a ponto de realmente, né, não sermos mais, nosso corpo não ser mais reprodutor. Mas eu também fui lá para o outro lado, pensando assim, quantas vezes a gente escolhe sim ser reprodutora? Né? E num primeiro momento, talvez nem com nenhuma consciência de estar gerando uma força de trabalho, porque ter um filho é muito mais do que gerar uma força de trabalho, né?
não tô dizendo que seja ou não. Antigamente, historicamente, era o conceito. Quanto mais filho, mais gente para ajudar a trabalhar. Hoje, Mas continua assim, né, gente? Só que num outro formato. hoje, né? Pode ser, mas hoje sim, a gente percebe que as famílias, claro, a gente está falando aqui de vulnerabilidade, famílias mais vulneráveis, sem informação, essa possa acontecer com talvez uma demanda muito maior, mas tem pessoas que hoje escolhem, entendeu? Eu quero ter um filho, eu vou ter um filho. Ele não está pensando numa força de trabalho. Mas aí eu te pergunto, esse um filho, se ele chegar na idade adulta e não for trabalhar, se ele ficar eternamente dependente de ti. Hoje a gente já tem situações que são mas assim, né? Vocês achariam saudável isso? Mas eu Não, acho não que é hoje a preocupação saudável. dos pais está muito mais em falo de uma classe, vamos dizer assim, que tem essa consciência, que tem condições, onde o olhar é esse, quero ter um filho apenas, onde se pensa sobre isso, se pensa muito mais no sustentar esse filho, E dar criar condições. esse filho, dar condições, do que propriamente ser um filho para trabalhar. Mas eu vou dar condições, vou cuidar dele para que ele se torne um adulto e, sendo adulto, ele seja uma pessoa que tenha mais acessos ao sucesso. E da onde vem o sucesso e a realização do indivíduo? Se não passa pelo momento do trabalho. Imaginem vocês, com os filhos adultos, 35, 40 anos, morando dentro da casa de vocês, completamente dependentes. Esse é um cenário, se a gente não pensar que essa pessoa vai ir para o mercado de trabalho. Mas isso não essa é a seria lógica. saudável, né? Uma pessoa não... Eu não tô falando que tem que ser necessariamente um trabalho remunerado. A pessoa pode fazer algo que para ela, a nível de realização, seja extremamente... A amiga tá fazendo um olhar assim, quem vai colocar comida dela na mesa? Não, e realmente, quem vai colocar comida? Mas a gente sabe que pode as pessoas optarem por isso. E a gente tem movimentos hoje que diz para pessoas, vão viver muito mais o teu momento, te entender como ser humano, viver a tua felicidade, daí conceito de felicidade para cada um é um, do que realmente tu diz assim, tu precisa pensar numa reserva, trabalhar, construir patrimônio. A gente tem hoje uma desconstrução muito forte em relação a isso, né? Muito mais as pessoas vivendo o aqui, o agora, dando valor para si, né? Do que essa coisa assim, eu tenho que fazer porque eu tenho que deixar para um ser que vai vir depois. Mas isso já, digamos assim, isso já seria uma outra etapa da discussão. E quando eu falo até da força do trabalho, da gestação como força de trabalho, eu não falo de uma tomada de consciência do tipo, estou engravidando para produzir força de trabalho. Não, isso é como se diz assim, é uma força que está além das nossas consciências. E esse tipo de debate que traz isso à nossa consciência, que além de uma realização pessoal, além de um vínculo afetivo, amoroso, que é, vamos dizer assim, a base da nossa humanidade, esse filho também é uma força de trabalho. E aí eu quero voltar à palavra cuidado, né? Que foi o início ali. Quantas pessoas tiveram filhos numa expectativa de ser cuidado? Sim, culturalmente quem vai olhar falando. Por mim quando estiver idosa, né? E isso não é mais uma realidade, né? Por mais que ainda seja uma consciência, talvez, da nossa geração, mas vai mudar. E se a gente olhar, claro, juridicamente, enquanto vocês debatiam aqui, eu estava pensando naquela mulher entre 30 e 40, 50 anos, que talvez esteja nos dois papéis, esteja nessa condição de sustentar um filho até os 18 e de cuidar de um pai, de uma avó, na faixa dos 80, 90, e quem sabe estendendo a idade de cuidado desse filho e ela ali se anulando, né? Se anulando no sentido não só econômico, eu acho que essa invisibilidade ela vai muito além da remuneração que se fala. Ela vai no sentido de abrir mão de escolhas, de possibilidades, de sonhos, de projetos, de estudar, de trabalhar, de fazer o que ela quiser. Por quê? Porque ela está naquela condição de cuidar de outras pessoas. E aí eu acho que não é só uma questão de receber dinheiro por isso, porque o dinheiro não vai resolver puramente. Ela pode, mesmo sendo remunerada, ela continua naquela condição. Ela vai receber o suficiente para pagar alguém para cuidar, vai ter alguém disponível para cuidar. É o dilema da mãe que pensa, vou trabalhar para ter dinheiro para pagar alguém, para cuidar do meu filho e limpar a minha casa, ou eu não vou trabalhar e eu faço as coisas. São dois, toda a vida. Porque ela tem escolha.
Quando a gente escolhe pela opção número 1, a gente fica sem escolha. A não ser que tu tenha reservas, tenha investimentos, fundo, herança, sei lá, qualquer coisa assim. Mas no momento em que tu fica, em que tu abre mão da tua carreira profissional, tu não tá abrindo mão só de um trabalho, de uma renda, tu tá abrindo mão de aí eu entro com o poder de escolha, né? De escolha, de poder decidir se eu quero ou não ficar nesse casamento, de poder ter poder de decisão também na estrutura do casamento. Sim, e isso acontece por quê? Porque a mulher, se ela decide fazer essas coisas, Não é que seriam remunerada. pagas para alguém, para ela não é pago nada. Exatamente. E E aí? claro que você vai dizer assim, numa organização de casamento um pouco mais moderna, o casal vai, não, o dinheiro é nosso e tu tem tanto acesso, mas a gente sabe, né? Não é assim. Não, A na gente prática, sabe não, que na prática maioria, não é assim. né? E E aí, olhando. como se resolve isso? Quem paga esse serviço? Talvez não precise pagar, quem sabe dividir, né? Talvez a gente, daí, respondendo aquela tua fala do homem que está nos ouvindo, ele não pode gerar um bebê, mas ele pode ser um pai, por exemplo, muito mais presente e cuidador dessa gestante, por exemplo, né? Cuidador da bebê? casa, do bebê. Ele tem 1000 maneiras de contribuir. Digamos que os dois trabalhem 8 horas e em vez da mulher fazer 60 horas, porque o serviço da casa demanda, É né, de gente? todos, né? É uma realidade, todos nós sabemos disso. Então, assim, não precisa pagar, pode ajudar a fazer. E daí passa pelo papel de consciência, né? Que a relação a dois, né? Seja marido e mulher, seja com os filhos, ela tem uma questão de respeito. Respeito pelo aquele indivíduo que está fazendo algo. Eu sempre comento que não é porque eu usei essa xícara que está aqui que se tem alguém que pode vir fazer, eu vou deixar para o outro fazer. Eu posso fazer. Isso não é só para nós mulheres, isso daí passa para nós, né? Que educamos os filhos, que se mostrar para eles. Olha só, tu vive num lugar que acho que a nossa primeira relação de coletividade social, de viver, né, numa mini comunidade, é a família. E daí eu acredito muito. Então, e daí passa por isso aquela mulher que permite ser a que faz tudo. Porque tem aquele momento que a gente quer fazer, né? Hoje eu quero fazer a comida, quero botar a mesa, quero servir, quero cuidar vocês. Mas que isso não seja a minha obrigação. Eu acho que esse é um ponto importante de consciência. O segundo ponto é a conscientização para aquele grupo que convive contigo, né? Olha, é todos, né? Eu tenho a impressão de que mães de homens são as que podem mudar o mundo, né? Essas é que têm a chance de fazer uma diferença. Porque Tu tá te isentando do papel. não. Veja bem que eu acho que nós, como mãe, mãe de menina, posso muita coisa dizer para ela que ela pode não aceitar, que ela pode requerer, né? Que ela pode se portar de uma forma que ela deixe claro mensagens de que ela não vai ser subalterna, né? Submissa, enfim, que ela vai ter o mesmo valor, sabe? Tentar. Só que a sociedade vai vir e vai dizer para ela, olha, não, mas é que esse mesmo serviço que tá fazendo, aquele rapaz vai fazer, ele vai ganhar o dobro, né? Porque ele não vai faltar quando tiver filho. Isso. Pra sabe? levar no médico, Isso, não e vai quando ter tiver- licença de 6 meses, 4 meses, sei lá. Isso. Então, assim, eu posso fazer o meu papel de dizer, para ela se portar para ela, né? Mas a diferença mesmo vai ser naquela que vai mostrar pro filho homem, olha, essas coisas, tarefas de casa, você tem que ajudar a fazer. Tem uma. Agora eu não sei qual é a nacionalidade dela, mas volta e meia aparece pra mim nos Reels. Eu acho que ela é indiana, tá? E ela faz uns vídeos bem assim, sarcásticos. Ela tem um menino, e aí ela tava, por exemplo, se maquiando e o menino lendo, ensinando, daí a legenda, né? Ensinando meu filho a se ocupar enquanto eu me maquio, para que a sua filha não fique ouvindo dele depois. Já tá pronta? Daí outra coisa, ele ensinando meu filho a cozinhar para que ele não precise pedir para sua filha fazer a comida sempre. Então aquilo me chamou a atenção, claro que né, é sarcástico, mas tem verdade nisso, muita sabe? verdade. Olha que momento que se tem quando se tem um rapaz que tem você como né, com Inspiração, respeito, muitas vezes. inspiração, você poder mostrar que pode ser diferente, só que tem uma questão que é difícil muitas vezes, que é que você ter uma relação conjugal
que seja distoante disso. Então, você vai dizer pro seu filho, olha, você tem que tratar assim a mulher, mas vai aceitar que o seu marido trate você diferente. Eu O acho que esse é o exemplo ponto. fala mais. Então, mas em muito algum mais. momento nós temos que quebrar isso aí. Não é possível. Agora é tão verdade isso, Cláudia, que eu posso trazer um exemplo, né? Vou usar o meu marido aqui, porque, na verdade. Gostou, né? Gostou. Porque meu irmão A gente até pode pensar em compartilhar. Né? Eu nunca guardei a roupa do meu marido no armário, no closet ou em qualquer espaço. Porque ele foi ensinado a guardar as suas roupas e ele tem o jeito dele de organizar isso. E se a gente for olhar quantas mulheres não permitem que o homem guarde do seu jeito a sua roupa. Mas assim, voltando à questão, ele foi ensinado a fazer isso. Ele lava a louça porque ele foi ensinado a lavar louça. Ele sabe cozinhar porque ele foi ensinado a cozinhar pela mãe. Apesar de o pai não fazer as coisas ser um exemplo Exato. diferente. Então te tem um entendi. exemplo diferente, mas funcionou. prevalece o aprendizado e não é só o ensinar, mas o fazer, né? Porque ele já fazia. Era normal. Você sabe, pode falar. Eu tenho dois Você filhos, tem filhos homens. filhos Você homens, não- é. você tem E eu sensibilidade. ia, eu acho que é bem importante a gente falar disso e falar das nossas experiências. Vamos lá, na minha casa hoje, a casa, na verdade, quem cuida, eu digo, a casa é deles, né? Aquela história, eu sou a dona da casa, não, a casa é deles, porque eles ficam muito mais tempo dentro de casa do que eu. E nós temos, assim, algumas coisas que não foi, assim, é teu, é tu que tem a obrigação de fazer, mas por uma questão da dinâmica da casa. Por exemplo, a roupa, quem cuida de lavar toda a roupa é meu marido. Eu não lavo roupa dentro de casa. Os tênis são os guris que lavam e lavam de todo mundo. Então, eles têm essa atividade. Cozinhar, eu cozinho só em final de semana, porque é quando eu tenho tempo. Então, eles cozinham para eles durante a semana. E daí tem as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu queria jogar isso aqui, deixa para mim, eu vou fazer no tempo que eu posso. Mas, às vezes, as minhas atividades estão todas bagunçadas e atrasadas, porque eu não tive tempo de fazer. Eles também respeitam e deixam. Então, eu sempre penso que é muito isso, a gente ter um respeito pelo que o outro consegue fazer. E aceitar. E daí, quando tu fala assim de ser ensinado, eu tinha uma época que eu ensinei sempre os meus como é que passa roupa, como é que costura, os guris costuram a roupa deles. Toda essa atividade é com eles. Mas As noras agradecem. agradecem, sim, é verdade. Mas tem uma coisa que é muito importante, porque a gente, como mulher, a gente às vezes se coloca, não tem o meu jeito de fazer. E eu nunca me esqueço de uma situação que eu vivi com o meu filho mais velho, o Gustavo, que eu pedi pra ele, varre a cozinha pra mim. E ele começou a varrer a cozinha, eu fui lá e peguei a vassoura e disse, não é assim que se varre. E ele parou, ele disse assim, mãe, se tu não deixar eu fazer do jeito que eu sei fazer, eu não vou conseguir fazer. E daí eu me dei conta, às vezes a gente tem que pôr o nosso jeito. Né? E daí tu tira a possibilidade do aprendizado, ou porque é mais rápido fazer do meu jeito, então eu vou lá e quero que. E aí entra a questão, muitas vezes, com parceiro também. Quantas Isso, mulheres, eu ia quantos comentar. homens agora estão nos ouvindo e estão dizendo, eu não lavo louça porque eu não lavo direito. Nunca fica bom. E quantos fingem que não Ai, lavam direito bonitinho, também? né? Ai, coitadinho. Tem. Bota um É videozinho verdade. no YouTube. Como lavar louça certo. Não. Mas não é Na questão Mas realidade, é o eles jeito, não lavarem, eu a acho que mulher é tem do que meu lavar. jeito. Eu entendo, mas aí vem É, aquela mas- coisa assim, eu não lavo direito, então tá bom. Então eu não vou lavar mais. meia tentativa e Mas É, tem ele mulher que nunca vai estar bom, Miriam, e que não vai deixar o homem lavar louça. Bom, então talvez ela tenha um toque com esse negócio, mas eu tô falando assim, mas se o homem tiver Mas com aí são consciência, Mas nós não temos que São sofrer as muitas. consequências É. dessas mulheres. Exato. mas Mas aí essa é 1 em 1 milhão, talvez, Não, né? são muitas. Eu acho que São muitas que foram ensinadas pelas suas mães que tem que ser daquele jeitinho. a casa é minha. Eu acho E que deixa tudo elas naquele vão lugar. passar vergonha se o marido sair com a camisa amarrotada. Gente, eu vou dizer pra vocês. E agora? Eu tenho um ferro lá em casa. Ele só serve pra assim. Eu não sei onde ele está. Não, eu sei, mas é uma vez a cada meio ano que se usa, assim, pra um caso muito extremo. Será que tem Só que ferro lá em eu casa não ainda? uso ferro Você pra sabe? nada. Minha filha disse que não tem. Você sabe como é que se chama um Eu tô homem dizendo, que sabe sabe o fazer o serviço de casa? Não tenho nem Doméstico? ideia. Como é que se chama um homem que sabe fazer o serviço de casa? Milagre. Milagre não. da cor. O nome disso é adulto funcional. Verdade. Nada mais. Ai, ele é um grande, Gente. mas ele é um homão. Não, ele é só um adulto Adulto funcional. funcional. Gente, eu adoro. E quando eu vi,
Agora, eu ando xingando as pessoas de adulto funcional ou não. Ai, que louco. Mas pensa, funcional funciona, né? Tem que funcionar, tem que ser autossustentável. Acho que essa é a palavra. Funcional. Autossustentável não no Sim. sentido ambiental, mas assim, de conseguir sobreviver. Exatamente. É isso que os filhos É. os filhos da Os filhos da filha. os filhos da Cíntia Mas e eu acho que é o ponto da gente dizer para os filhos, eu sempre digo para meus filhos o seguinte, que, primeira coisa, se eles, um dia tu quer morar sozinho, quer ter tua independência, né? Ok, vai. Mas não possa depender que alguém faça as coisas para ti. E mesmo que tu tenha condição, daqui a pouquinho assim, eu não vou ter tempo, preciso de alguém que me ajude, de alguma forma eu vou ter que remunerar para alguém fazer, mas que tu saiba saber, que tu saiba identificar se o que foi feito tá bom ou não. E não fique refém de um mau serviço, por exemplo, né? Isso, sabe? Então eu acho que tem esse ponto, assim, de saber, não é nem só o fato de tu, mas tu poder avaliar. E se a gente também pensar hoje, daí que vai, né, ligar lá com a questão de trabalho, quantos gestores hoje, quando tem que fazer gestão de organização, eles têm dificuldade, porque a primeira organização que a gente fala é cuidar do seu quarto, é lavar a louça dentro de casa, é cuidar da sua roupa, não souberam fazer isso. E isso impacta, né? Então, porque as tuas primeiras experiências de gestão do teu tempo, do que tu tem que fazer, da tua organização, vão estar refletido lá no teu E a ambiente gente de está trabalho. em novembro, onde temos o Dia da Consciência. Como é que é o dia certo? Cíntia, me ajuda, Miriam. Consciência negra? Da consciência Isso, negra, exato. 20 de novembro. E de acordo com o IBGE, 45% das mulheres que ocupam este cargo são, no caso, as que exercem esse trabalho, né, invisível, 45% são negras, evidenciando uma barreira não só de desigualdade de gênero, mas também de raça no mercado de trabalho. Quando a gente olha para todas as questões onde coloca a mulher negra, ela sempre vai estar, mas a gente olha em relação a salários entre mulheres, né? Entre mulheres brancas, mulheres negras, elas têm menores salários. A gente tem essa disparidade de salário entre homens e mulheres, mas sim, a mulher negra com certeza tem aí uma caminhada. Eu estava vendo um vídeo essa semana que vai ter uma palestra que a gente tinha uma expectativa aí de fazer trazer uma equidade entre pessoas brancas e pessoas negras, e se faz uma estimativa aí que 192 anos. Ou seja, a gente está falando mais do que equidade de gênero. Mais do que equidade de gênero. Então, assim, eu não sei se esse número ele é bem assim, mas eu também tenho algumas questões sobre isso, né? Porque quando a gente fala assim, tem que trazer essa questão da oportunidade, a gente vai ter que tirar da invisibilidade. Eu acredito muito nisso no empreendedorismo para isso. E eu acredito que é dessa forma que essas mulheres vão poder fazer essa ascensão aí e sair desse lugar aí de subalternidade mesmo, né? Não tem. Então, é dependência. São empregadas domésticas. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu tenho uma visão de que tem que se impor isso, sabe? Por mais que essa coisa da imposição gera toda uma discussão, então tu só tá ali porque foi imposto, foi cota. Não interessa. Mas pega o exemplo do esporte. Quando as pessoas estiverem lá e puderem mostrar o que elas conseguem, e outras verem que tem pessoas negras, que são as mulheres, olha só, o presidente, né? Barack Obama. A história da Ariel, da Pequena Sereia Negra. Gente, assim, a infinidade de vídeos que apareceram de meninas olhando e dizendo, ela é como eu, entende? Essa identificação de não, eu posso ir, pronto, deu, quebrar, não, acabou aquele negócio de que só o branco pode. Então, eu acho que um pouco a gente tem que, na história, a gente vive várias situações assim, tem que se forçar a determinadas situações para daí elas só se usa o cinto porque tem multa, tem punição. Não é porque... Eu também acho, eu não tô dizendo que o empreendedorismo não funciona, mas assim, nós não podemos esperar que porque senão a gente já tá colocando de novo que todo movimento tem que vir das próprias mulheres. E a sociedade tem que se colocar um pouco diferente. Pega o exemplo do esporte, mas tu sabe que eu concordo contigo, mas aí que tá, a sociedade pode se colocar. Porque, assim, a mulher, e daí vamos falar da mulher negra, mas a gente tem um aspecto do homem negro que também, né, é terrível, e hoje talvez as mulheres negras vão estar sendo mais apoiadas do que homens, e daí a gente tem uma dúvida, com quem essas mulheres vão se relacionar. A gente fala hoje, né, de colorismo, tudo, mas vão se relacionar com homens.
né, que estão marginalizados, que não vão ser parceiros adequados para elas. E daí tem infinidade de questões aí, então, que me preocupa um pouco. Mas por que eu te falo do empreendedorismo? Porque quando vem essa porta, essa coisa assim, ó, põe o pé na porta e entra, ainda assim, daí eu falo deste lugar onde eu vivo nele. Né? Eu não estou falando de um único lugar, estou falando da sociedade como um todo. Tu sempre tem que estar te provando mais, por mais que digam que não, tu sempre, porque assim, alguém te deu algo. Agora, a partir do empreendedorismo, e por que eu defendo isso? Eu estou fazendo com o meu talento algo que possa gerar para a sociedade. E quem me der a oportunidade, no sentido de comprar o que eu faço, abrir uma porta para um serviço que eu presto, está me dando uma chance muito mais igualitária. Né, de que eu estou trazendo algo e a relação de emprego é essa, eu continuo sendo empregado, eu continuo dependendo daquela pessoa que em algum momento naquele grupo está me julgando. Então, isso acontece com a mulher, não acontece só com a mulher negra, mas eu estou falando então em específico né, das pessoas pretas, eu acho que é mais delicado. Eu acho assim que eu não sou mais contra as cotas, não, sempre tive muita resistência em relação a isso, mas eu entendo a necessidade das cotas para alguns espaços. Mas essa coisa tão radical de bater o pé na porta, quando tu estás dentro de alguns espaços, tu vê que as pessoas ainda fazem essa marcação. Tu sabe onde eu acho que talvez o pé na porta funcione melhor, Cláudia? É nas instituições de educação. Porque nem todo ser humano tem uma veia empreendedora. Tu vai dizer pra mim assim, Miriam, seja empreendedora, independente de etnia, né? Talvez eu não tenha essa vertente. E se a minha independência, se a minha superação tenha que passar por isso, eu não vou conseguir. Talvez eu precise que a Cintia me contrate e para que dentro da organização dela eu possa desenvolver todo o meu potencial. E aí sim, aí o pé na porta da educação é importante, de que as meninas pretas entrem na escola e permaneçam na escola num primeiro momento. Não precise trabalhar de empregada doméstica, não precise, daí talvez essa invisibilidade. E entra a importância de não reproduzir mais isso em novelas, em séries, em diferentes espaços, mesmo que tenha um contexto histórico nisso que é real. O contexto histórico ele não é interpretado pelas pessoas de forma consciente. Não. Ele é mais uma reprodução de uma realidade que está ali presente. Quando as pessoas dizem que a novela inventa modos, na verdade a novela mais ela está reproduzindo os modos. Então é o que a sociedade está fazendo. Então a gente se enxerga ali, né? Pega um exemplo. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Numa casa, a família. Agora nós estamos falando da família tradicional brasileira. Da brasileira. Alguém serve o jantar, né? Tá. Chega uma visita ali. Qual é a percepção? Tem uma mulher negra e uma branca. Qual é a dona da casa? Branca, toda vez. Por que não a negra ser a dona daquele lar e a branca estar de empregada doméstica? Agora, quantas pessoas podem fazer... Né, a não, mas tu pode fazer teste com 100 pessoas que vão entrar naquele espaço. Assim, ó. Mas eu falo para vocês de verdade, eu vivo isso no dia a dia. Eu sou uma pessoa que coordena pessoas, né, no meu grupo. Eu sou a única pessoa preta. Isso é ruim. Então, eu já tive situações de ver chegarem as pessoas, né, se dirigirem para a pessoa branca que está do meu lado e começar a tratar e botar em situação de constrangimento a pessoa que fala assim, olha, é com ela. Não é? E é natural. Trabalho, nem te perguntar não, quem é natural. Né? É deduzir que a Cíntia é natural. Mas isso acontece com muitas mulheres também. Recentemente eu escutei um relato de mulher dona de empresa, gestora, onde tem ali um colaborador e o cliente ou aquela pessoa que está negociando se dirige a ele. Né? Ignora a dona da empresa. Mas eu vou dizer para vocês, né, que eu vivo falando assim que eu não vejo essa questão, por exemplo, da disparidade salarial e tal, porque onde eu trabalho é tudo muito claro e é a questão de função mesmo, de hierarquia, independente se tu é uma mulher, vai todo mundo ganhar igual porque tá lá registrado em normativo. Mas, obviamente, os maiores cargos são homens. Mas a questão é de como você tem que se portar diante do trabalho. O que a Cíntia colocou, e aí eu senti assim, eu senti um pouco mais do que tu estava falando, porque se eu e um colega homem ocupamos a mesma função, eu tenho que mostrar muito mais serviço do que ele. Eles esperam que eu mostre muito mais trabalho.
Porque porque ele é homem. É engraçado como às vezes passa despercebido algumas situações. E aí, depois, não, tá, mas peraí, né? Por que isso? E aí começa a conversar com outras pessoas, outras mulheres, e começa a ver que é normal. E pior, muitas se submetem a realmente fazer além, levar trabalho para casa, que não se deve fazer, porque tá fora, né? Até por uma questão legal não se faz. Aí é quase como colocar as outras no compromisso de Mesmo fazer isso, porque compromisso. senão eu não tô fazendo o suficiente. Tá, mas o teu colega conseguiu. Mas os homens, ninguém bota em pauta o que os homens estão fazendo, não interessa. Interessa que uma mulher. Então eu imagino que. Não, eu não posso imaginar. Posso tentar imaginar, assim, eu não consigo imaginar de fato como se sentem as mulheres pretas. Mas certamente deve ser assim, judiado, né? Porque todo dia, todo né? dia, toda hora tem que provar que tu consegue, que tu não tá ali por acaso, ou que nem ali, né? Pô, E foi eu no lugar ia mandar merda. Não, eu escutei isso. Esses dias eu tava contando num outro espaço onde eu tive, né? De ouvir de uma pessoa assim, tu tá aqui só por causa da cota. Isso me incomoda muito. Não que cota seja uma coisa que Não, eu seja entendo, Mas a pessoa é duplamente preconceituosa, né? Ela é duplamente pra mim, que eu sempre. Que eu já assisti no debate a Cíntia defendendo, sendo contrária às cotas. Então, Faz um tempo já, mas. Pra mim incomodou demais isso, né? Porque assim, e daí é esse olhar, entende? As pessoas, esse ainda falou que tal incomoda, mas e as pessoas que não falam, né? Eu já vivi com meu filho, a pessoa dizia, pai, tu vê, né? A pessoa não se deu conta e dizia assim, mas tu vê, minha filha prestou vestibular, eram colegas, prestou vestibular, mas aí perdeu lá, né, pra um cotista. Deu, ok. É muito cruel, né? Então, assim, tem um lado perverso, um lado ruim, né? E que por isso que eu digo, a gente fala aí de 192 anos para as mulheres pretas conquistarem um espaço de. Gente, será que conquista, gente? gente? Em 192 anos com Será que a gente vai estar aqui inteligência ainda? artificial, com o planeta, né? Porque dentro dessa questão da inteligência artificial ainda se fala das injustiças dentro do sistema de inteligência artificial. Não, Na porque verdade, a inteligência artificial ela é igual a novela, vai reproduzir. Tanto que a gente teve um exemplo recente, sucesso nos negócios, imagens de sucesso nos negócios. Só apareciam homens. Por quê? Homens brancos. Porque a maioria dos registros de reportagens, de tudo ao longo dos últimos anos, destacou o trabalho dessas pessoas. A inteligência artificial se baseia em dados. E tu sabe que tem uma coisa que tem uma podcaster que eu gosto muito, que ela faz sempre as mesmas perguntas. E tem uma pergunta que ela faz assim, alguma vez, quando tu tava assim, prestes, porque ela entrevista pessoas muito famosas, né? E geralmente ela dá voz à mulher. Alguma vez tu tava assim, prestes para receber um prêmio, uma semana super especial, fechando um mega negócio, que daí justamente naquele teu auge, o homem, teu parceiro, te deprecia, termina contigo, te chantageia, ou faz qualquer coisa pra melar o teu momento, tirar tua paz, né? Todas as mulheres relataram, e são mulheres assim, que capa de revista, dali pra cima, artistas, né? Então, assim, quer dizer assim, essas mulheres, elas também estão de novo num outro patamar, mas por que eu falei isso? Porque eu falei que quando a gente fala de homem de sucesso, numa relação, se o teu marido tá ascendendo, ou num acordo, vocês dizem assim, não, eu vou te dar um suporte pra tu dar uma subida, e depois vou eu, né? Tu vai fazer o lanche dele, tu vai deixar a roupa dele pronta pra colaborar. Não, incentivo, o apoio, vai lá, vai evitar que os problemas cheguem até ele, não se né? estressar, não pode, vai lá que eu tô aqui na base segurando pra ti, tá? Beleza? Na hora da premiação, tu vai lá, tu abraça, né, toda aquela função. Quando a mulher começa a subir, já começam as caras feias. Tu não acha que tu tá saindo demais? Tu não acha que tu tá acha cansada? Tu acha que tu tá indo bem lá, mas aqui olha a casa, olha as crianças, tu sai, as crianças ficam chorando, e no dia da tua premiação, vamos dizer assim, não vai. Arranja um futebol com os amigos. Outro dia eu vi um cara. Bom, mas daí é muito canal.
Mas, Cíntia, Cíntia aí, olha. uma das histórias que eu vi, que foi relatada no dia que ela recebeu fazer uma coisa assim muito importante, inclusive era voluntário para as mulheres, assim, em situação de violência, mas era uma coisa bem potente, assim. O cara marcou uma reunião naquela noite com a ex-mulher para tratar de alguns assuntos pendentes. Tu pode imaginar o tamanho da violência psicológica? Tu tá lá num momento importante que tu tá com teu parceiro do lado e ele inventa uma história dessa naquele dia, não tem mais nenhum outro dia do mundo pra fazer isso, né? Gente, não, Aí a realmente pessoa já diz, foi muito tu sacana. entende, mas assim, essa é uma história aí- muito extrema, mas tem Não outras. ofendeu o homem, né? Mas assim, Acho que a vai dizer a gente, mesma coisa a que eu. gente tá num contexto de sociedade, de influência cultural. E assim, as mulheres sofrem muito, mas o fato das mulheres sofrerem não tira o sofrimento de homens também. Claro que não. Então, absolutamente. como é que é a cabeça desse homem ao ver uma mulher em ascensão, sendo que desde criança ele foi ensinado que ele tem que suprir o lar, que ele tem que isso, tem que ter, né? Então, assim, não é justificar. Ou seja, ele broxou e agora a culpa é que ela tem muito sucesso. Exato. Mas aí Mas, assim, gente, é o eu acho sofrimento. não, tudo bem. É o sofrimento. Tudo bem, mas, gente, assim, ó, Não todo vamos mundo comparar. tem que Eu ficar sofro adulto, mais né? ou menos, Não, né? é que assim, todo mundo tem Todo que ficar sofrimento adulto. é. Eles vão ter que ficar adultos Não, também. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, porque tem Claro, negócio. Eu sim. digo pra todo mundo. Estudar psicologia, É, então eu vai falo. faltar terapeuta. Hoje eu porque- atendi vai. uma pessoa e eu disse isso pra ela. Olha só, entre várias coisas que tu pode escolher. Tu pode escolher comer uma comida boa, tu pode escolher comprar uma roupa legal, tu pode escolher trocar de carro, mas escolhe fazer terapia. Porque tu vai fazer tudo isso melhor. Quando tu te formar, tu tem a tua marqueteira aqui. Mas é, gente, se as pessoas soubessem como isso faz bem, como a gente pode ser melhor pra si, primeiro é por ti, tem que ser por ti, né? E depois, assim, ó, tu vai ser melhor pro mundo. E a gente fala dessas questões de sociedade. Pra mim, terapia deveria ser algo que as pessoas tinham que ter, assim, tipo, chega numa fase da vida, se tu não fez, tu Tinha é que tá no obrigado. currículo. É, Tinha que estar no currículo. E as É que nem a empresas tinham que comunicação não violenta. Se a Outro. comunicação não violenta tivesse do primeiro ano até o final do ensino médio, não precisava terapia. É verdade. um outro ponto. Por quê? Porque as pessoas iam aprender a lidar com a É, sua a verdade é que nem todos os traumas iniciam na escola. Olha, Mas assim, Mas valendo, menina, bem mas eu pode não iniciar, mas a gente traz algumas coisas junto, que daí ali se tu tem algumas ferramentas já ajuda, né? Exato. Eu acho que esse é o um ambiente. eu ainda tô no cara, eu ainda tô pensando no cara que tava falando pra A gente tem que pensando que no dia seguinte ele ia ter reunião com outra ex, né? Você quer deixar uma dica pro Eu quero, na verdade, dizer que esse tema, que o trabalho, a invisibilidade deste trabalho, do cuidado, é visível hoje. A invisibilidade é visível. Ela foi exposta. Ela foi exposta. Mas o nosso debate não vai ficar invisível, né? Então, assim, infelizmente está chegando no fim, mas vale. Vale Até tem uma repercutir. sugestão daquele filme A Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, Vamos que anotar. ele trata desse assunto da invisibilidade do trabalho da mulher. Ele é um filme lindíssimo do ponto de vista de arte brasileira, mas um filme doloridíssimo para nós mulheres, mas para quem talvez precise de um outro recurso que mais do que vozes, talvez Pra precise de ganhar imagens, força. para ganhar força, o entendimento, a compreensão, né? Ele foi muito relacionado a essa temática agora Muito para bem. quem leu e viu. E a pergunta final: quem cuida de quem cuida? Pensemos sobre isso. Boa pergunta. Psicoterapeuta. A psicóloga. Precisa de dinheiro. Para ter dinheiro tem que ter remuneração. Então a gente vai ter que pensar numa forma de remunerar esse Tu trabalho que não é remunerado. Então, só para compartilhar, então, uma última informação sobre esse bem-estar, então, que é disso que tu fala, né? Recentemente teve uma identificação das Blue Zones, zonas azuis ao longo do mundo, né? Que são regiões onde as pessoas vivem mais e vivem melhor, né? Melhor, não mais, melhor. Não, mais também. Mais também? Sim, os mais longevos. Isso. E aí, Sim. acho que mais foi uma. longevos. E aí? e o que tem lá é a característica daquelas pessoas é que todas elas têm uma forte conexão com a sua comunidade. Todas elas estão muito conectadas com outras pessoas. Talvez a gente esteja adoecendo, a gente adoeça justamente por estar cada vez mais isolado dentro do, né? Cada um na sua... Dentro do na seu sua- celular. E faltando essa convivência de comunidade. E aí, Cíntia, só para complementar, quando a gente interpreta a nossa casa como uma microcomunidade e entende que não existe hierarquia, que somos todos
comuns, né? Daí talvez se a gente conseguisse partir dessa ideia, a gente já conseguiria viver um pouco melhor, né? Voltemos à aldeia. Aldeia. Aldeia, sim.